por conta de um país que não podia pregar o evangelho, como nós temos essa liberdade aqui, né? E ele diz que de repente essa polícia invade essa casa e começa a matar os cristãos que estão ali dentro. E ele diz que num certo momento ele entra num desespero. E ele tinha ido a convite de outras pessoas, mas já informado disso, de que corre esse risco a qualquer momento onde ele estava. E ele diz que a polícia invade esse lugar e em um momento ele diz que começa a entrar em desespero. Mas ele diz que de repente uma paz começa a tomar conta daquele lugar onde eles estavam, de que ele já não tinha mais medo de morrer por conta do evangelho. E ele disse que aquela paz começou a inundar o coração dele, começou a inundar a vida dele, começou a tomar conta daquele lugar, ao ponto do coração dele não estar com mais medo daqueles homens que eram pagos para matar os cristãos. Para ele entendia o seguinte: se eu morrer por conta de Cristo, ou por causa de Cristo, ou pela causa de Cristo, para mim é um privilégio. Eu vendo todo mundo cantando e dizendo: em teus braços é o meu descanso. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui temos motivos de sobra para estar tranquilo. Com certeza nós temos motivos para não estar tão tranquilo assim. Mas por qual a razão de estarmos tão tranquilos assim? Porque essa paz que inunda o nosso coração, a paz que o mundo não tem, a paz que só Deus pode dar. É essa paz, porque é nos braços do Senhor que é o nosso descanso. É somente no Senhor que é o nosso descanso. Quero ler um texto com vocês, que está no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 18. É o texto que eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo, ou por si mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Eu, porém, jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu vos digo que esse homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui uma vez mais, para poder juntos celebrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, para que a Tua palavra ela ache e tenha lugar em nosso coração, transformando o nosso coração, a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos pensamentos. Pai, que ela mude, que ela tenha lugar e que ela seja transformadora no nosso coração, e a partir do nosso coração transformar as áreas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, não deixe que nada, nem o diabo, nem os afazeres, nem os medos, nem as angústias, nem as preocupações, Senhor, venham nessa noite atrapalhar, meu Deus, a Tua palavra ser semeada e lançada em nosso coração. Por favor, Pai, fale conosco, fale aos nossos corações, fale, Pai, de uma forma extraordinária no nosso coração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento, por favor, se você achar por bem permanecer com a sua Bíblia aberta. Irmãos, não só essa semana, mas já tem algum tempo que eu tenho meditado talvez na era que nós estamos vivendo, porque sabemos nós que a cultura, ou talvez a época que nós estamos vivendo, não é novidade para ninguém, mas é uma novidade, ou é uma era da pós-modernidade. Eu sei que isso não é novidade para nenhum de vocês que estão aqui, de que nós estamos vivendo na era da pós-modernidade. Talvez uma das maiores preocupações nossa, ou deveria ser uma das maiores preocupações nossa,
é de que a era da modernidade não existe uma verdade absoluta. E a verdade na era da pós-modernidade, ela depende muito da situação que o homem, da situação que a pessoa está passando. Isso não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo que na pós-modernidade não existe uma verdade absoluta. Existe, a verdade depende do contexto e da situação que o indivíduo ou de que a pessoa está passando. Então, na pós-modernidade, o intuito da pós-modernidade é de tirar e de mostrar para o homem que existe uma verdade absoluta e, consequentemente, o intuito da pós-modernidade é tirar a verdade absoluta das Escrituras. É de que aquilo que era deixou de ser e aquilo que não era passou a ser. Então, talvez isso para nós, adulto, talvez não faz tanta diferença, porque nós já temos a nossa fé convicta, já temos as nossas convicções. Mas se você parar para pensar, talvez os seus filhos, os seus sobrinhos, netos, talvez eles não tenham a capacidade da fé convicta que você tem hoje. Então talvez isso não prejudique tanto aqueles que já andam na fé há algum tempo, mas aqueles que estão começando, ou aquelas crianças, ou pré-adolescentes, adolescentes e jovens, com certeza eles serão prejudicados com essa pós-modernidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles serão prejudicados com tudo isso, e muitas vezes, talvez, até nós seremos prejudicados com isso. Porque imagine você viver sem ter a certeza que existe uma verdade absoluta. Sem uma verdade absoluta, existem várias verdades. E se existem várias verdades, qual é a verdade que eu vou seguir? Ou qual é que eu vou segui-la? Ou seja, se todo caminho leva a Roma, ou se vários caminhos levam a Deus, qual é o caminho que nós iremos perseguir, ou qual o caminho que nós iremos seguir para chegar aonde nós queremos chegar? Então a pós-modernidade, ela veio para tirar a verdade absoluta. Quando você fala com alguém sobre uma verdade, ela vai dizer para você o seguinte: depende da situação ou da circunstância que o indivíduo ou que a pessoa está passando. Então, se você parar para pensar, está explodindo isso na nossa era, que é a pós-modernidade, onde não existe mais uma verdade absoluta. A verdade depende daquilo que o ser, ou depende daquilo que o indivíduo está passando. Pode ser verdade ou não, depende daquilo que o homem está passando. Pode ser verdade ou não, dependendo daquilo que a pessoa está passando. E é justamente isso que está ensinando nas escolas, é isso que passa também nas faculdades, e é isso que passa no meio das rodas de conversa e no meio dos colegas e amigos. Então, as Escrituras, por isso que muitas vezes as Escrituras elas são questionadas na nossa era. Há 16 anos atrás, ou talvez um pouquinho menos do que eu converti há 18 anos, e há 18 anos atrás ainda a palavra de Deus era uma verdade absoluta. Aquilo que era pecado, e aquilo que não era pecado, não era pecado. E com certeza a irmã Rosilei se lembra muito bem disso, de que a palavra de Deus ela era a verdade absoluta. Hoje a palavra de Deus ela se mistura com aquilo que eu acho ou deixo de achar. Hoje a palavra de Deus ela é questionada com o meu contexto, ela é questionada por aquilo que eu estou passando, ou seja, isso aqui depende muito da situação que nós estamos passando. Então, irmãos, talvez por termos um acesso fácil como nós temos hoje, talvez por ter o acesso às Escrituras na proporção que nós temos hoje, talvez nós não valorizamos tanto quanto deveríamos valorizar a palavra. É claro, irmãos, eu não tenho dúvida disso. É claro que as Escrituras ela não fala tudo sobre casamento, por exemplo, mas ela fala o suficiente para você ser bem casado. É claro que as Escrituras ela não fala tudo de como deve ser um funcionário, mas a Bíblia fala o suficiente para ser um bom funcionário. Então a Bíblia ela não fala tudo de tudo, é óbvio que ela não fala, porque não vai caber mesmo, mas com certeza ela fala de tudo aquilo que é necessário para sermos servos de Deus. Tudo, ela fala tudo.
Então a palavra de Deus, ela tem talvez, ou pelo menos, 3 processos. O primeiro processo é ler as Escrituras, mas ela não transforma e ela não muda. Ou seja, ela não é entendida e ela não transforma. O segundo processo é justamente de ser entendido aquilo que leu. E o terceiro processo é ser transformado por aquilo que leu e por aquilo que entendeu, gente. Então deixa eu dizer para vocês, as Escrituras, ela ainda continua e sempre será suficiente para vivermos bem. As Escrituras, ela ainda continua e vai continuar sendo suficiente. Não existe nada mais, ou não existe nada necessário para complementar a palavra. A palavra, ela é suficiente por si mesma. Então nós precisamos de fato voltar urgentemente para a palavra. Nós precisamos voltar urgente para as Escrituras, porque ela tem o que é suficiente, o que é necessário para sermos servos obedientes e servos de Deus como deve ser, ou como nós devemos se comportar. Então nós precisamos voltar urgente para as Escrituras, irmãos, para a palavra de Deus. Nós precisamos urgente voltar para as Escrituras, porque ela tem o que é necessário para a gente viver. É claro, lendo esses 2 textos, ou lendo esses 4 versículos, ou 5 versículos que nós acabamos de ler, conta a história de 2 homens. Os 2 homens estavam com o mesmo objetivo, estavam indo no templo fazer as mesmas coisas, mas tem algumas coisas nesse texto que me chamou a atenção, e é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês quiserem acompanhar nas Escrituras, na palavra, mas algumas coisas me chamaram a atenção, e eu espero em Deus que ela também fale no seu coração, assim como também ministrou no meu coração. No versículo 10, a Bíblia vai dizer que 2 homens subiram para o templo para orar. Os 2 homens sobem com o mesmo objetivo. Os 2 homens vão com o mesmo objetivo para o templo. Eles vão com o mesmo objetivo, e o objetivo de ambos era para orar. Eles subiram para orar. A Bíblia garante, ou a Bíblia nos dá o caminho, mostrando que esses 2 homens subiram para orar. 2 homens subiram para orar, um fariseu e o outro publicano. Então a Bíblia, ele vai dizer que esses 2 homens subiram para orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. E aí ele continua dizendo que o fariseu, ele estava em pé orando, assim orava consigo mesmo. Então, o que a Bíblia nos leva a entender ou nos mostra que esses 2 homens sobem com o mesmo objetivo, ambos sobem para orar, e Lucas, ele se preocupa em contar primeiro a história do fariseu. É bom a gente entender que Jesus, ele não está condenando os fariseus. Jesus está condenando a atitude do fariseu. Não, Jesus não está de uma forma geral falando de todos os fariseus. Jesus está falando do comportamento desse homem. Até porque era importante o trabalho de que esses fariseus desenvolviam. Porém, o que Jesus condena é a atitude desse homem. Ele sobe para o templo para orar, e a Bíblia diz que ele está em pé e está orando consigo mesmo. Vocês vão ver, e nós iremos ver, que o conteúdo da oração do publicano é diferente do conteúdo, o conteúdo da oração do fariseu é diferente do conteúdo da oração do publicano. O publicano mostra de fato qual é o conteúdo que deve haver nas nossas orações. O fariseu, ele mostra qual é o conteúdo que não deve haver nas nossas orações, porque ele está de pé orando. E o que o fariseu está fazendo é justamente se justificando, mostrando para Deus que ele está cumprindo a lei, inteiramente a lei, e fazendo além daquilo que a lei ordenava eles a fazerem. Então o que o fariseu está dizendo, o que está fazendo é se justificando sobre as suas orações, sobre o seu dízimo que ele levava para o templo. Então, fariseu, na sua oração, o conteúdo da oração do fariseu é o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo,
E olha o conteúdo da oração do fariseu: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Veja bem que ele já está se justificando e se colocando melhor do que os outros homens, dizendo: Deus, eu te agradeço. Primeiro, ele tem um coração grato, mas a gratidão dele é com a motivação errada. Então, até a nossa gratidão nós devemos ter e saber que, ou pelo menos ter a certeza de que a motivação dessa nossa gratidão é correta, porque ele é grato. Mas a gratidão do fariseu é de não ser como os outros homens. Ele está sendo grato a Deus por não ser como aqueles homens, ou como os outros homens. Esse é o conteúdo da oração do fariseu. E ele põe assim, ó: porque eu não sou como os outros homens, eu não sou injusto, nem adúltero, e nem como este publicano. Esse é o conteúdo da oração do fariseu. Graças eu te dou, Deus, por não ser igual a esses outros homens, ou para não ser igual aos outros homens. Obrigado, Deus, porque eu não sou injusto. Ele já está se justificando. Ele está dizendo que ele não é adúltero, ou seja, ele está nomeando o pecado que ele não comete. Ele nomeia o pecado que ele não comete, mas ele não nomeia o pecado que ele está cometendo. Ele está nomeando o pecado que ele não comete, porque é assim que um fariseu faz. O fariseu, ele condena o outro pelo pecado que ele não comete, mas ele não consegue condenar o outro pelo pecado que ele está cometendo. Por isso que quando Jesus recebe aquela mulher que foi pego em adultério, os homens chegam em Jesus e falam: olha, na lei de Moisés essa mulher precisa ser apedrejada. E de fato era verdade, mas quando Jesus começa a escrever na areia e aqueles homens começam a pensar, e possivelmente Jesus leva aqueles homens a pensar outros pecados também que eram dignos de apedrejamento, aqueles homens começam a deixar as pedras e se retirar, ou seja, acusar o outro por um pecado que não comete é fácil. Agora, acusar o outro do pecado que nós estamos cometendo, nós não temos condição de fazer isso. Então, o que o fariseu faz? Ele consegue condenar o outro pelo pecado que ele não comete, mas ele não consegue condenar o outro pelo pecado que ele está cometendo. Então, ele condena e ele fala do publicano, ele ora e diz: Deus, obrigado por não ser igual aos outros homens, nem injusto, nem adúltero. Mas ele continua no texto dizendo o seguinte: olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Olha o conteúdo da oração desse homem. Por que ele está fazendo isso, irmãos? Porque para um judeu, a obrigação do jejum era 1 vez por ano na festa de expiação. Esse homem está dizendo: Deus, eu faço além daquilo que o Senhor ordena, porque era lei jejuar 1 vez por ano na festa de expiação. Então, nesse período, 1 vez por ano era obrigado. Ele está dizendo assim: Deus, eu faço muito mais do que isso, eu jejuo 2 vezes por semana. Mas tem um porquê, irmão, que esse fariseu aqui jejua 2 vezes por semana. Ele jejuava na segunda e na quinta. Sabe por que ele jejuava na segunda e na quinta? Era justamente, aqui em Anápolis tem todo mês, todo dia tem feira num bairro diferente, não é verdade? Acho que pelo menos assim, pelo menos o que eu noto é isso. Parece que todo dia tem feira num lugar diferente. Nessa época aqui havia feira 2 vezes por semana, na segunda e na quinta. Havia uma multidão de gente nessa feira. Por que ele escolheu jejuar 2 vezes por semana? Justamente na segunda e na quinta, para que as pessoas pudessem ver o que ele estava fazendo. Então ele está dizendo: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, segunda e quinta. Eu estou jejuando no dia que tem uma multidão de pessoas e essas pessoas estão me vendo jejuar. E eu faço além daquilo que o Senhor ordena fazer, que o Senhor manda jejuar 1 vez por ano, que era a lei, 1 vez por ano, mas eu jejuo 2 vezes por semana. Mas aí ele fala também o seguinte: eu dou o dízimo de tudo. Ou seja, em Levítico havia aquilo que era necessário devolver o dízimo. Em Levítico fala do que era necessário tirar o dízimo. Ele está dizendo assim: eu não só faço aquilo que a lei ordena, eu faço além. Eu tiro o dízimo de tudo, até daquilo que o Senhor não pediu, eu tiro o dízimo. Ou seja, ele está orando consigo mesmo, se justificando e falando daquilo que ele faz de bom para Deus. É isso que esse fariseu faz. O publicano olha e o publicano faz totalmente diferente, irmãos. Irmãos, esse dia eu olhei
eu ouvi um testemunho de um homem de 80 anos de idade. Hoje ele faleceu e a oração dele tinha praticamente um único conteúdo. E o conteúdo que havia na oração desse homem de 80 anos de idade era: Jesus, não largue das minhas mãos, porque senão eu caio. Jesus, não largue das minhas mãos, segura firme nas minhas mãos, porque se o Senhor não segurar, eu caio. Eu comecei a pensar no testemunho desse irmão, irmã Domingas, de que se Jesus largar da nossa mão um segundo, nós caímos. Antes de começar o culto, eu estava conversando com a irmã e ela falou assim: pastor, eu acho que eram as 6 e pouco, eu acho que realmente nós não temos para onde fugir. Eu acho que o coronavírus ele se parece muito com H1N1. E ela começou a falar de outras coisas. Eu falei: irmã, entenda, nós somos extremamente frágeis. A nossa oração deveria ser mais ou menos igual à oração desse senhor de 80 anos de idade, que morava aqui em Anápolis, faleceu tem pouco tempo, e o conteúdo da oração dele é: Jesus, segura nas minhas mãos, senão eu caio. Jesus, segura nas minhas mãos, preserva o meu coração, segura nas minhas mãos, porque senão eu caio. E eu comecei a pensar na oração desse homem que talvez tinha mais ou menos 50 anos de cristão, e a oração e o conteúdo da oração dele era: Jesus, segura nas minhas mãos, porque senão eu caio. E eu comecei a meditar, e o meu coração começou a procurar a entender a oração e o significado e o sentido da oração desse homem. Porque, gente, se Jesus largar da nossa mão um segundo sequer, um segundo, nós vamos cair. A nossa oração tem que ser o tempo todo dizendo: Jesus, segura nas minhas mãos, Jesus, preserva os meus pés, porque se o Senhor assim não fizer, se o Senhor assim não fizer, eu caio. E a oração daquele publicano tem um conteúdo de um teor um pouco diferente. A oração daquele publicano, desse publicano que nós vamos ver agora, o conteúdo da oração desse publicano, ele tem um pouco de diferença do conteúdo da oração daquele fariseu. Enquanto o fariseu se justificava a Deus, dizendo: Deus, graças eu te dou, porque eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou como os outros homens. O publicano, ele olha para Deus e a oração dele é diferente. A oração desse publicano é diferente. Eu acho que a Dudinha estava, né, nesse dia do dia que um rapaz pediu para orar, a gente estava distribuindo os pães. Eu não sei se você estava nesse mesmo grupo. Gente, teve um dia que nós saímos para distribuir alguns pães e eu sei que a gente estava subindo na Avenida Brasil, e tinha um rapaz deitado no chão, tinha se eu não me engano, não sei se ele tinha um cobertor no chão, o que ele tinha lá. Eu sei que ele estava deitado, tinha outro rapaz próximo dele também numa bicicleta, bastante embriagado. E nós oferecemos para eles o pão e nós perguntamos para eles: nós podemos orar com vocês? Ele disse assim: claro. E a gente segurou, a gente ficou um do lado do outro, e esse rapaz perguntou para nós assim: eu posso fazer essa oração? Claro, a gente chocou, porque a gente foi preparado para orar, né? E ele disse: eu posso fazer essa oração? E a gente disse: claro. Ele abaixou a sua cabeça e falou: Deus, eu não vou orar olhando para cima, porque eu não sou digno de orar olhando para o Senhor. Esse foi o conteúdo da oração do homem. Eu não vou orar olhando para cima, porque eu não sou digno de orar olhando para o céu, porque eu sou pecador. Gente, a gente não pôde fazer mais nada a não ser, né, Dudinho, entregar o pão e ir embora, né? Não teve como a gente fazer mais nada, né, irmãos? Daquele dia em diante, eu fiquei pensando nisso. E de tempos em tempos Deus traz isso na minha memória, desse homem. E olhando esse texto, eu fiquei desde quarta-feira pensando nesse texto, lembrando desse homem, lembrando desse texto, porque esse publicano ora desse jeito, irmãos.
Se a gente continuar no texto, ele vai dizer o seguinte: olha, o fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Versículo 13, porém o publicano, estando de pé de longe, ele não foi nem orar junto com os judeus, porque havia uma separação onde os judeus estavam e onde os fariseus e os judeus permaneciam, onde os gentios estavam. Então a Bíblia vai dizer que ele também estava de pé como outro homem, ele estava de pé também como fariseu, mas a Bíblia diz que ele está de longe, ele não está nem próximo do fariseu, ele está de longe. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: estando de pé de longe, não queria levantar os seus olhos ao céu. Olha só o que o publicano não quer fazer. O publicano de longe, também de pé, ele não quer levantar os seus olhos aos céus. E aí ele ora dizendo o seguinte: mas ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque realmente eu sou pecador. Esse fariseu ora totalmente diferente. Agora é interessante que o teor ou o conteúdo dessas orações, elas estão diferentes, porém Jesus está ouvindo as 2 orações, mas a resposta das orações, elas são diferentes. Ou seja, a resposta ou a forma que Deus responde à oração de ambos é diferente. Mas a oração do publicano é: estando de pé de longe, não queria levantar os seus olhos ao céu, mas ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, a única coisa que eu posso pedir para o Senhor é misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque os judeus, eles tinham raiva dos publicanos. Por quê? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram um cobrador de impostos. Eles eram cobradores de impostos, então eles estavam debaixo de um império romano. Então o império romano contratava esses homens para eles cobrarem impostos sobre as pessoas. Então, mas o publicano era o seguinte: se o império romano falasse para ele assim: olha, eu quero 100 mil reais por mês de imposto da cidade de Anápolis, o publicano poderia cobrar o tanto que ele queria. O que importava é ele no final do mês entregar 100 mil reais de imposto para o império romano. Ele poderia arrecadar 200 mil, 300 mil, 400 mil. Por isso que para os judeus, os publicanos eram traidores. Eles enxergavam os publicanos como traidores. Então, por isso que o fariseu olhando dizendo: graças eu te dou, porque eu não sou traidor como esse homem aí. Eu não sou traidor como esse publicano que cobra impostos sobre nós. E aí, além disso, o publicano também poderia terceirizar o trabalho. Por exemplo, se o Império Romano queria 100 mil reais por mês de imposto da cidade de Anápolis, ele poderia terceirizar o trabalho e cobrar 300 mil de imposto sobre a cidade. O que importava até então era que 100 mil fosse entregue ao Império Romano. Esse publicano, ao contrário do fariseu, ele bate a mão no peito e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, se tem uma coisa que nos permanece de pé, é a misericórdia de Deus. Se tem uma coisa que nos preserva fiel a Deus, é a misericórdia de Deus. Se tem uma coisa que nos guarda, se tem uma coisa que nos protege, se tem uma coisa que não permite a gente ser pior daquilo que nós somos, se tem uma coisa que não permite a gente praticar aquilo que a nossa mente e o nosso coração quer praticar, se chama misericórdia de Deus, irmãos. É a misericórdia de Deus que não nos deixa afastar dos caminhos dele. É a misericórdia de Deus que nos preserva de pé. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos faz ficar firme. Não tem outra resposta, não tem outro motivo de nós olharmos para nós e justificarmos como esse fariseu se justificou, dizendo: Deus, eu estou de pé porque eu jejum, eu estou de pé porque eu devolvo o meu dízimo, eu estou de pé porque eu não sou injusto, eu estou de pé porque eu não sou adúltero, eu estou de pé porque eu não pratico essas coisas. Não é isso que nos preserva de pé, irmãos. O que nos preserva de pé é a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós teríamos chegado até aqui.
Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não aguentaria, nós não aguentaríamos a angústia da nossa mente por conta do nosso pecado, irmãos. É a misericórdia de Deus que nos leva a entender que nós somos filhos de Deus e compreender o perdão dos nossos pecados. É a misericórdia de Deus. Não tem outro motivo de estarmos de pé a não ser a misericórdia de Deus. Eu vi o testemunho também de um pastor que hoje ele é pastor há 25 anos. Diz que uma vez ele pegou a Bíblia e diz o seguinte: ele pegou a Bíblia e falou assim: hoje eu vou ser crente. Eu vou lá na igreja. Ele veio de uma família onde ele sofreu abandono, e ele pegou a Bíblia e disse assim: hoje eu vou ser crente. Eu vou chegar lá na igreja, as pessoas vão me abraçar, e elas vão me acolher, eu vou ter um acolhimento que eu não tive na minha casa, eu vou ter um acolhimento que eu não tive na minha família. Eu vou chegar na igreja e eles vão me acolher, e hoje eu vou ser crente. Isso há 25 anos atrás. Ele chegou na igreja com a Bíblia, vestiu a melhor roupa eu estou colocando para dar uma melhorada na história, irmão. Mas ele vestiu a roupa e falou: hoje eu vou ser crente. Pegou a Bíblia, ficou na porta da igreja. Eu vou ficar na porta da igreja porque eles vão passar. Isso é tudo verdade, irmãos. Só a roupa que eu só... E ele ficou na porta da igreja 40 minutos. Ele falou assim: entrou gente, saiu gente, ninguém me chamou para dentro da igreja. Ninguém. Ele disse que foi embora. Quando chegou, ele usou o termo, não foi nem cafofo que ele usou um termo assim bem antigo, dele chegar república. Ele chegou na república e os amigos dele estavam de braços abertos para chamar ele para tomar uma. Ou seja, o acolhimento que ele esperava na igreja, os amigos dele deu para levar ele para o bar. Passou-se um tempo e disse: hoje eu vou ser crente. Pegou a Bíblia e foi na porta da igreja com o mesmo intuito: vou chegar lá, as pessoas vão me acolher, vão me chamar para dentro da igreja, vão me receber bem e eu vou ser crente. Ficou novamente na porta da igreja 40 minutos. Entrou pessoas, saíram pessoas da festa que estava acontecendo na igreja, e ninguém abraçou e ninguém convidou ele. Hoje ele é pastor há 25 anos e ele disse assim: olha, se dependesse de mim ou da igreja, eu jamais seria crente. Ele falou isso não no intuito de criticar, ele falou isso no intuito de mostrar de que, gente, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Ele entende que é a misericórdia de Deus. Ele disse: eu não estou falando isso para criticar a igreja por falta de acolhimento. Não, ele está mostrando o seguinte: se dependesse das minhas forças, porque eu saí dizendo que eu ia ser crente, esperando que alguém me abraçasse para chamar para me ser crente. Se dependesse das minhas forças e da força da igreja, eu não seria crente. Mostrando de que, irmãos, nós estamos aqui não é porque alguém um dia nos abraçou, não é porque um dia alguém nos acolheu, é pura misericórdia de Deus. O que nós não podemos, em momento nenhum, olhando nesse texto, é dar crédito a nós em relação a isso e tirar o crédito de Deus, porque isso, irmãos, é a misericórdia de Deus. Me lembro também de um testemunho do meu primo. Às vezes ele disse que, eu lembro dele contar isso para mim. Ele disse assim: olha, eu estava numa festa em Interlândia, e ele disse que de repente estava dançando lá no meio, de repente caiu uma tristeza muito forte sobre ele. Diz que veio uma angústia sobre ele e ele parou de dançar no meio da festa. Ele olhou para o lado, para o outro, vendo aquelas pessoas bebendo e ele também bebendo, dançando. Ele disse que olhou para um lado e para o outro e disse assim: o que é que eu estou fazendo aqui? A misericórdia de Deus alcançou meu primo dentro de uma boate. A misericórdia de Deus alcançou ele dentro de uma boate, abriu os olhos dele dentro de uma boate, e ele olhou e disse assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Hoje ele já é obreiro, hoje ele já preguei na igreja onde ele faz parte também. Ou seja, gente, é a misericórdia de Deus. Não tem outra resposta a não ser a misericórdia de Deus. Se chegamos até aqui, irmãos, é a misericórdia de Deus. Não tem outra resposta a não ser a misericórdia de Deus. Não adianta eu tentar jogar os meus méritos ou jogar os méritos em mim, porque eu sou fraco, nós somos fracos. Por isso que a Bíblia diz o fraco, eu sou forte, mas isso nós fazemos isso é no Senhor, irmãos. É Ele que nos sustenta. Se você lê o livro
a carta que Paulo escreve aos Efésios, se eu não me engano, de 23 a 26 vezes Paulo vai dizer em Cristo. Paulo entendeu que o sustento dele, tudo dele era em Cristo. Então em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo o fraco pode dizer sou forte. Em Cristo nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Em Cristo, tudo é em Cristo, irmãos. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos sustentou até aqui, irmãos. É a misericórdia de Deus que sustentou a sua família até aqui. É a misericórdia de Deus que sustentou os seus filhos até aqui, os seus netos até aqui, que te sustentou até aqui. É a misericórdia de Deus. Não tem outra resposta. Sabe, aqueles momentos que o nosso coração estava preparado para pecar, preparado para praticar o pecado, e Deus entra com a intervenção de alguma forma e nós não praticamos o pecado. É misericórdia de Deus. Sabe aquele momento que a gente estava disposto a ir lá e tirar satisfação com alguém, quebrar mesmo, desculpa a expressão, quebrar o pau com tudo, e aí aquilo não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? É a misericórdia de Deus. Quantos de nós aqui já passamos por acidente, envolvidos em acidente, e a morte não tragou a nossa vida? Talvez não aconteceu nada conosco a não ser bens materiais. Sabe por quê, irmãos, que não aconteceu nada? Isso chama misericórdia. Não é porque a gente dirige bem, não é porque o nosso carro é reforçado. Isso se chama misericórdia de Deus. Uma vez eu entrei em contato com um pastor que a esposa dele acidentou indo aqui para Hyundai, e ela estava na BR indo, e ela acidentou, e ela foi e bateu a cabeça no vidro e quebrou o para-brisa, e por ela ter quebrado o para-brisa, ela não voou para fora do carro. Quando eu liguei para o pastor para perguntar para ele como que a esposa dele estava, sabe qual foi a resposta dele para mim? Deus usou o para-brisa para proteger a minha esposa. Gente, isso se chama misericórdia de Deus. A gente conseguir ver o cuidado de Deus em meio aos acidentes. Ele disse: Deus usou o para-brisa para proteger a minha esposa. Ela quebrou o para-brisa com a cabeça, irmãos. Deus usou, isso foi a fala dele, Deus usou o para-brisa para proteger a minha esposa. Gente, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Não existe outra palavra. E eu, quando lendo isso desse publicano, ele falou: Deus, eu não posso nem levantar os meus olhos para os céus, eu não posso nem olhar para cima, porque eu sou pecador. Então tenha misericórdia de mim. É a misericórdia de Deus, irmãos, que nos sustentou até aqui. Eu queria que você se colocasse sobre os pés. Agradecemos o Senhor por essa noite, por esse momento, por esse privilégio, pelos cânticos que o Senhor permitiu, por ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, por estarmos aqui juntos, celebrando o Teu nome, rendendo o Senhor. Pai, eu quero clamar ao Senhor a todos por uma semana de muita bênção, uma semana de louvor ao Senhor. Queremos orar também para aqueles que estão viajando, Pai, e voltarão amanhã de viagem. Deus, sabemos nós que as estradas estarão muito tumultuadas, congestionadas, Senhor Deus, porque muitos estarão voltando para suas casas. Então nós oramos, pedimos ao Senhor a Tua direção, abençoe e guarda cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a graça, que o amor e que a comunhão do Teu Espírito esteja sobre nós, não só agora, mas para todos sempre. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.